Relacionamentos que edificam. Não sei se o Léo vai projetar aí, tá bom? Em Neemias, do capítulo 1, do versículo 1
ao 4, ele fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias é uma história muito interessante, né? Eu até estava estudando para possivelmente um dia pregar na célula, e ouvi uma pregação de um outro pastor também, muito boa. E aqui fala que Neemias, ele era um oficial judeu, e ele era funcionário, né, do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. E esse Anani, que era irmão dele, chegou nele e ele perguntou, né, como que estava o povo, né, os judeus, o povo de Jerusalém. E aí ele explicou dessa forma, né, que eles estavam tristes, chorando, porque os muros estavam destruídos e as portas estavam queimadas a fogo. Só que Neemias, nesse momento, ele não foi somente chorar e se lamentar depois pelo que ele havia escutado, mas ele tomou uma decisão. Ele decidiu buscar ao Deus vivo, que é o nosso Deus. Ele lamentou sim, por vários dias, ele chorou, mas ele jejuou e ele orou diante do Deus do céu. E Deus, ele deu uma direção para Neemias, para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. Só que, irmãos, sem relacionamento, ele não ia conseguir construir nada sozinho. O muro gigantesco daquele, em 52 dias, seria praticamente uma missão impossível. E foi quase uma missão impossível que Deus deu a ele, né? Mas Neemias, ele tomou uma atitude, ele começou a percorrer caminhos, né? E começou a ir atrás de famílias. Lá existiam várias famílias que também tinham interesse desses muros serem novamente reconstruídos, porque aquele povo estava sofrendo. E Neemias, ele conseguiu várias pessoas, várias ajudas, né? Então ele precisou se organizar, ele precisou delegar para essas pessoas: olha, você, família tal, você vai cuidar desse pedaço aqui do muro. Você, família tal, vai cuidar desse outro pedaço aqui do muro. E ele uniu diferentes pessoas para estarem trabalhando, né? E o mais lindo disso tudo é que Neemias, ele teve esse relacionamento com as pessoas, né? Mas antes de tudo, que eu até esqueci de falar, né? Que teve um momento, porque Neemias, ele era copeiro do rei, né? Quando ele foi servir o vinho para o rei, e quem servia o vinho para o rei sempre experimentava antes, né? Para ver se o vinho estava de boa qualidade, se ele estava bom, e se ele também poderia estar envenenado, né? E matar aquele rei. Então era uma função muito importante, né? De grande responsabilidade. Quando ele chegou próximo do rei, o rei percebeu que o seu semblante estava triste. E ele, como ele já conhecia um pouquinho de Neemias, né? Ele olhou para Neemias e falou assim: por que você está tão triste? Você não aparenta estar doente. E aí Neemias contou, né? Falou assim: eu fiquei sabendo, né, que a cidade onde foi sepultado os meus pais, eles estão sofrendo, eles estão em cativeiro, eles estão com os muros totalmente destruídos e eles estão com as portas queimadas a fogo. Era como se ele estivesse pedindo um socorro. Ele não chegou a dizer assim: você me permite ir lá e construir os muros? Assim que ele contou isso,
o rei Atarxerxes, ele estava do lado da sua esposa, né, a rainha, e ele falou assim: então vai reconstruir os muros. Só que eu vou te dar apenas 52 dias. 52 dias pra gente, se você for pensar, é pouco, né? Pra preparar um casamento, imagina, né? 52 dias. É menos de 2 meses. É muito pouco. E aí, ele ajudou ele, né? Permitindo que ele fosse reconstruir esses muros. Só que não apenas ele permitiu, mas ele falou para ele: eu vou conseguir cartas dos governadores para você passar entre Judá. Vou conseguir carta de Asaf para você conseguir as madeiras para você reconstruir as portas, né, que estão destruídas. E além disso, eu vou te dar proteção. Eu vou enviar para você capitões do exército, cavaleiros. Parece até que ele já sabia que lá na frente eles iam ser perseguidos, né? E conforme ele conseguiu essas famílias, começou a construção dos muros, gente, vieram perseguições. Sanbalat e Tobias vieram para atrapalhar a construção dos muros de Jerusalém. E aí, sabe o que esse povo fez? Eles não temeram. Eles não abaixaram a cabeça e falaram: pronto, não tem mais jeito. Agora a gente vai ser perseguido. Além da gente estar lá na mão de obra, construindo pão tijolo a tijolo, cimento a cimento, agora a gente também tem que lutar. Pois não, tinha os capitães do exército que o rei mandou para ele, para ajudar. Então, enquanto alguns estavam lá construindo, outros estavam à frente, protegendo eles com armas, com lanças. Então aqui a gente vê que o trabalhar de Deus é lindo, é maravilhoso. Quando Deus ele promete, quando Deus ele fala vai, ele prepara tudo. Ele não deixa a gente se frustrar, ele não deixa a gente ficar abatido. A gente tem que sim fazer a nossa parte, que a nossa parte é orar, é buscar, né? O nosso caso, ler a Bíblia, né? A palavra de Deus, e confiar no Senhor, que Deus está fazendo. E uma outra história que eu vou contar para vocês, que é muito interessante, sobre relacionamentos também, é a história de Ruth, né? É uma história linda. Ruth e Noemi. Noemi, ela era sogra de Ruth. E aconteceu nos tempos passados, tem até um versículo aqui de referência, que é o Ruth, capítulo 1, versículo 16, né? Que fala assim: aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, ali pousarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aconteceu uma catástrofe na vida de Noemi. Noemi, ela era casada e tinha 2 filhos. O esposo de Noemi, Elimeleque, ele faleceu no tempo da seca, no tempo que eles estavam passando necessidade. E depois de 10 anos, quem morre? Os esposos de Ruth e de Orfa. Então elas ficaram devastadas. Imagine 3 viúvas, como que iam viver naquela terra, sem ter trabalho, sem ter o que se alimentar, sem ter como suprir as necessidades, né? Orfa e Ruth não tinham filhos, né? Já seria, claro, né, uma coisa a menos para elas se preocuparem. Mas o que Noemi decide fazer? Ela falou assim: meninas, um conselho que eu dou para vocês. Eu já sou idosa, eu já sou viúva agora, né? Eu sou viúva como vocês são, mas eu não consigo mais ter filho para vocês, descendência para vocês. Então o conselho que eu dou para vocês: vai embora, vai atrás dos seus pais, vai procurar ajuda. E a nora Orfa, realmente ela foi. Ela beijou Noemi e falou: então tô indo, fui na frente da minha família, né? Estou indo atrás de ajuda. Só que Ruth resolveu ficar. Ruth, ela sabia que elas poderiam passar necessidade, poderiam passar dificuldades com tudo aquilo que elas estavam vivendo, e mesmo porque elas não poderiam mais continuar naquela terra que elas estavam, né? Que era a terra de Moabe. Mas aí ela decidiu ficar, e foi essa parte que ela falou: onde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu vou pousar com você. O seu Deus, mais importante, né? Que ela falou: o seu Deus será o meu Deus. Ela não queria servir outros deuses.
para a cidade de Belém. E chegou lá em Belém, a sorte de Ruth foi mudada, a sorte de Ruth foi transformada, porque Noemi deu conselhos, né, para ela ir trabalhar nos campos de Boaz. Boaz era um fazendeiro rico, poderoso, e ele fazia parte da família, né, da família de Noemi. E o que Noemi deu conselho para ela? Para que ela se deitasse aos pés de Boaz. E quando uma mulher se deitava aos pés de Boaz, é como se ela desse a entender às outras pessoas que ela queria se relacionar com aquela pessoa, né? E Boaz não fez nada, ele ficou olhando assim, ela aos pés dele, né? E falou assim, tudo bem, né? Ele pensou no pensamento dele, ele é uma mulher virtuosa, uma mulher de boa reputação, não vou fazer nada. E aí depois ficou-se sabendo que existia um outro parente mais próximo, que teria o direito de comprar as terras, né? Do Elimeleque, que era o esposo de Noemi, e ainda ter o direito de se casar com Ruth. Mas Boaz lutou por ela, né? Boaz decidiu conversar com esse homem e pedir para que ele redimisse ela. E aí ele redimiu ela e Boaz teve o direito de se casar com Ruth. O mais interessante de tudo isso é que parece que tudo estava destruído. Mas só que Ruth, ela entra para a linhagem de Davi. Consequentemente, ela entra para a linhagem de Jesus Cristo. Porque ela se casa com Boaz, ela tem um filho chamado Obed, e depois ele se torna pai de Jessé e o pai de Davi. Então a gente percebe aqui que os relacionamentos são muito importantes. Porque se ela não tivesse esse cuidado de falar assim, eu vou cuidar de você, Noemi, porque Ruth, ela tinha força para trabalhar. Noemi talvez não, pela idade, já era até uma senhora que poderia estar aposentada, né? Se fosse nos nossos tempos de hoje. Mas Ruth teve misericórdia de Noemi. E Noemi foi amiga, deu conselhos para ela ir atrás de uma pessoa que poderia ajudá-la. E eu vou falar algo aqui para vocês sobre um relacionamento fiel que pode mudar gerações. A gente precisa ter na igreja, entre nós, a arte de ouvir uns aos outros. A pregação do Léo falou muito comigo, porque às vezes a gente tem dificuldade de servir ao Senhor, de ser mordomo, né? E ouvir, a gente tem dificuldade de ouvir as pessoas, né? A gente tem que considerar que todos são superiores a gente. Isso não significa que ninguém é melhor, mas só que às vezes a gente conseguir ouvir uma pessoa, um conselho, é tão importante. Às vezes o caminho que eu estou seguindo não é o certo, às vezes não é a direção certa que eu estou tomando. Saber se abrir, a gente às vezes precisa conversar com as pessoas. Como líder, se você não me falar o que está acontecendo, eu nunca vou saber. Eu acho muito bonito o que o apóstolo fala. Ele fala assim, se você está com uma dificuldade comigo, chegue em mim e conversa. Se você acha que isso não está certo, chegue em mim e conversa. Porque ele não vai descobrir, ele não vai saber o que você está passando. E a gente passa por muitas coisas. Às vezes a gente está com um problema lá fora e a gente acaba trazendo aqui para dentro. E a gente não se abre. A gente quer fazer, mas às vezes não chegou a nossa hora. Às vezes a gente ainda não é que ele seja capaz de fazer isso, mas às vezes a gente precisa se preparar mais, né? Se comunicar. A forma como você fala importa muito. Você pode estar certo e mesmo assim você pode perder a razão. Então a gente tem que saber se comunicar com as pessoas, saber falar com amor, com jeito. Tudo tem uma solução, né? Saber esperar. Às vezes a outra pessoa ainda não está pronta. Esperar também é uma arte. Se você não sabe esperar, você vai destruir relacionamentos prematuramente. Eu lembro que assim, uma coisa que eu falo muito pro meu esposo, eu tenho 40 anos, mas eu sou desde a barriga da minha mãe, né? Da igreja. E agora que eu estou tendo a oportunidade de pregar. Agora que eu prego numa célula, eu já cuidei de outras células, mas eu sempre era sombra de alguém. Eu nunca fazia nada, eu nunca orava por ninguém, eu nunca pregava nada, eu nunca louvava. Então Deus está me levantando agora, porque Ele sabe que o momento é
agora. É agora que eu estou mais madura. É agora que eu já passei por muitos desertos, muitos mesmo. Só Deus sabe que para eu estar aqui parecia algo impossível. Deus me resgatar no mundo para onde eu fui. Mas Deus tem um tempo certo na sua vida. Não é que Ele não te ama, pelo contrário, Ele te ama muito. Porque Ele sabe que se Ele te jogar numa responsabilidade muito grande, talvez você não vai dar conta, talvez você não vai ser capaz. Quando eu me divorciei, o meu sonho era voltar para o louvor. E o pastor falou que eu não estava pronta. E eu lembro que eu fiquei nervosa, fiquei muito chateada, muito triste. Mas depois eu agradeci muito a Ele por não ter permitido. Porque para estar ali, você tem que estar forte. Tem dia que a gente está meio baqueado. Tem dia que os problemas vêm, nos afligem, nos derrubam. Mas para estar ali, servindo, ou em qualquer outro departamento da igreja, você tem que se fortalecer em Cristo. Porque tem pessoas que vão chegar aqui e vão precisar do seu abraço. Tem pessoas que vão precisar do seu conselho. E você tem que estar pronto. Você tem que estar de pé. Concordar. Estar de acordo. Dois corações alinhados andam juntos. Estar próximo, fisicamente, não é o mesmo que estar em concordância. Quando a gente se reúne para fazer uma reunião, é para a gente concordar mesmo. É para a gente alinhar as coisas, para tudo andar de acordo, para tudo andar certinho. Eu vou falar de um homem incrível agora, que ele teve um relacionamento com 12 pessoas, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que para Jesus também não foi fácil andar com pessoas complicadas, sabe? Tinha um que era nervoso, tinha outro que era bonzinho, tinha outro que era calmo demais. Aí lá no meio tinha um cobrador de impostos, que era julgado por todos, porque cobraram aqueles pescadores que estavam lá junto com eles. Tinha um lá que era médico, tinha os pescadores, tinha tantas pessoas, tinha um Lancelote, tinha tantas pessoas ali naquele meio. E Jesus, ele reconheceu que ele não poderia andar sozinho. Ele poderia, viu? Mas ele reconheceu que ele precisava de 12 pessoas para caminhar com ele. Porque depois que ele partisse, depois que ele se entregasse naquela cruz e ressuscitasse depois de 3 dias, quem ia ficar para fazer a obra do Senhor ia ser os 12. Ia ser eles que iam pregar o Evangelho. E Jesus, ele foi tão paciente com aqueles, porque eu creio que cada dia era um ensinamento, né? Olha, você não pode ser assim, ó, você tem que ser mais calmo, olha, presta atenção, não é desse jeito, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu creio que Jesus ensinou muito aqueles discípulos. E Deus, ele está nos ensinando aqui também essa noite algo muito importante. Vamos aprender a nos relacionarmos uns com os outros. Eu queria que você fechasse os seus olhos e eu vou falar umas palavras aqui que eu quero que você medite nisso. Quantas das vezes a gente... Como você tem sido com o irmão novo que chega na igreja? Será que você se disponibiliza de levantar da sua cadeira e cumprimentá-lo? Paz do Senhor, seja bem-vindo. Aqui é a igreja Tabernáculo. Venha estar com a gente. Ou será que você só deixa para o próximo, deixa para o outro? O outro faz, eu não preciso, né, ajudar nisso. Mas é tão importante você ser bem recebido. Sabe por quê? Lá no mundo as pessoas são bem recebidas. E por isso que elas ficam lá. Então na igreja a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que receber mesmo essas pessoas. A gente tem que se preocupar com essas pessoas. Porque a salvação, ela é individual. E se essas pessoas se perderem, elas vão para o inferno. Nós temos que nos preocupar com elas. Você já mandou mensagem para quem se afastou? Ou para você só importa a sua salvação? Só importa você?
Você fala com as pessoas da igreja? Ou você vem aqui e exerce só a sua função? Eu sou da intercessão, eu chego, eu fico em pé ali, eu faço a minha parte e acabou, não falo com mais ninguém. Ou eu sou do louvor, ou eu sou da dança, ou eu sou da cantina, ou eu sou de outros departamentos da igreja e eu não me preocupo com mais ninguém, eu não falo com ninguém. Nós somos um corpo, nós temos que ser unidos. Um é o olho, o outro é o braço, o outro é a perna, nós temos que nos ajudar. Você se preocupa quando as pessoas estão tristes na igreja ou abatidas, chorando? Você não vai lá saber o que está acontecendo? Talvez essa pessoa perdeu um ente querido. E como é difícil perder alguém e você não ter um abraço de um amigo. Às vezes em casa você não tem ninguém, mas na igreja você espera que alguém vai te abraçar, que alguém vai te acolher. Como nós precisamos nos preocupar. Às vezes a pessoa ela perdeu algo tão importante na vida dela, ela só quer um abraço, ela só quer o seu abraço. Quando você volta do encontro, que você trabalhou lá, que você sentiu aquela força tão grande, aquela emoção tão grande, mas depois que passa o encontro, você se preocupa de ir atrás de alguém que se afastou, que não veio mais. Você acha que é só... Eu sei que o encontro ele é maravilhoso, é extraordinário, mas a segunda-feira chega para todo mundo. E se nós não tivermos com quem nos apoiar, com quem nos basear, gente, vai ser difícil a pessoa continuar firme. Ela precisa da sua ajuda. Ela precisa que nós tenhamos um relacionamento um com os outros. Você precisa falar com as pessoas, se preocupar, amar o seu próximo. É isso que Jesus Cristo espera de nós, de uma igreja saudável, de uma igreja que acolhe, que se preocupa uns com os outros. Amém? Irmãos, essa é a palavra que eu vou trazer hoje para vocês. Eu espero que tenha falado ao coração de vocês. Dá, você coloca o último louvor? Você pode estar orando a Deus e pedindo para o Senhor te ajudar. Senhor, arruma os meus relacionamentos. Me ajuda, Senhor, a me preocupar mais com meu irmão. Nós vamos ser uma igreja de 200, 300, 500 pessoas. Vai ter galeria aqui. Mas Jesus precisa de você. Eu preciso de você. Essa palavra ela falou muito comigo em primeiro lugar. Amém?